Olá pessoal da Anatomia Virtual, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, seu joinha. Hoje eu vou falar sobre os planos e eixos anatômicos. Para isso, antes de falar sobre os planos e eixos anatômicos, vou falar para vocês sobre o que é a posição anatômica. A posição anatômica, ela serve de referência para vocês localizarem órgãos e estruturas do corpo humano. A posição anatômica é o indivíduo em pé, com os pés juntos, olhar para o horizonte, os membros superiores junto ao tronco e as palmas das mãos voltadas para frente. Então, daqui por diante, quando vocês começarem a estudar anatomia, quando vocês tiverem uma peça na mesa, por exemplo, um membro inferior, aí vocês querem saber se é do lado direito ou lado esquerdo, por exemplo, vocês vão ter que imaginar sempre na cabeça de vocês essa posição anatômica para vocês colocarem o correto, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Nós temos também outro exemplo, aqui no antebraço a gente tem o rádio e a una, que também, para vocês saberem, vamos supor, o que é lateral, o que é medial, que são termos muito empregados aí na anatomia como um todo, porque a anatomia tem uma linguagem própria, que é dela, vocês vão ter que imaginar sempre na posição anatômica para poder saber se é lateral ou medial, por exemplo, no caso dos ossos que a gente falou. Aqui eu coloquei, são exemplos de planos de delimitação. Então aqui a gente tem plano anterior, plano posterior, os planos laterais, o direito e o esquerdo, o plano superior, plano inferior. Porque, como eu disse para vocês, a anatomia ela tem termos técnicos que vocês vão precisar saber, porque nos livros, na internet, onde que vocês queiram obter informação hoje, que é bastante vasta, vocês vão ter que saber essa terminologia que é própria da anato. Então, pessoal, eu vou falar sobre planos e eixos. Os planos e eixos são duas coisas que estão interligadas entre si. Os planos, quando a gente fala de planos, são planos de secção. O que são planos de secção? São diferentes de planos de delimitação que nós falamos anteriormente, que simplesmente delimitam. Os planos de secção são os planos de corte, que são muito importantes para vocês visualizarem o atlas de vocês, entenderem que corte que foi realizado, entender a peça anatômica, que corte que foi realizado, porque tem algumas estruturas anatômicas que é vista num determinado tipo de corte. Por exemplo, quando a gente estuda sistema nervoso na prática, nem tudo dá para ver um tipo de corte do encéfalo como um todo. Às vezes tem que realizar vários tipos de cortes, corte sagital, corte coronal, para a gente poder visualizar as estruturas anatômicas. Bem, o primeiro tipo de planos de corte que a gente tem é o plano sagital mediano. Como vocês sabem, aqui a gente tem a figura da calota craniana de um recém-nascido. E no recém-nascido, o que acontece? Os ossos da calota craniana estão separados, né? E aqui no meio tem tecido conjuntivo fibroso. Porque aí vai ocorrer um tipo de ossificação que tem aqui no canal sobre ossificação intramembranosa e endocondral, na qual ocorre pontos de ossificação aqui nesse tecido e ocorre que a junção desses ossos que vai formar um tipo de articulação fibrosa aí
é do tipo sutura, que é chamado de sagita. Então, quando a gente faz um corte que passa pela a sagita, nós estamos dividindo o corpo em duas metades assimétricas, tanto direita quanto esquerda, quer dizer, duas metades iguais. Então, quando isso acontece, nós temos o plano sagital mediano, porque ele passa bem em cima da sagita. Quando ele passa certinho, ele vai dividir em duas metades iguais. E os eixos, como eu falei para vocês, como está interligado com os planos de corte aí que a gente está falando, são linhas imaginárias. Na verdade, vocês não vão ver o que é o eixo. São linhas imaginárias que vão proporcionar aí o encontro entre os dois planos, porque aqui no caso não vai dividir em lado esquerdo e lado direito. Então, um ponto de união entre esses lados, por isso que é chamado de eixo lateral que está aí envolvido. Aqui, falando ainda desse plano sagital mediano, nós temos uma variável. Vamos supor que você tem uma peça anatômica de um crânio e você não quer fazer um corte sagital mediano para poder fazer assimétricas iguais. Então, você pode fazer um plano sagital que é um pouquinho fora aqui da sagita. Quando a gente corta um pouquinho fora da sagita, é um plano sagital, porém ele não é mediano, porque não está passando pela sagita para dividir em duas metades iguais. No entanto, vai dividir a peça em lado direito e lado esquerdo, porém não são assimétricos. E o eixo também é lateral. Um outro plano, que a gente tem aqui o plano coronal ou frontal, que é o eixo antero-posterior. Então, esse plano coronal frontal, eu gosto muito de me basear aqui pela calote craniana, para vocês se situarem. Então, aqui a gente tem a sagita, que é o fechamento aí dos ossos parietais, pela exclusão. E aqui a gente tem o osso frontal e aqui a gente tem a sutura frontal. Então, quando a gente faz um corte exatamente assim, o que a gente vai proporcionar? A gente vai proporcionar que divida o corpo em anterior e posterior. Esse corte é muito clássico, por exemplo, para a gente estudar, por exemplo, anatomia macroscópica de rim. Então, quando a gente vai estudar anatomia macroscópica renal, a gente faz um corte coronal, que vai separar a parte interior e a parte posterior do órgão. E esse eixo antero-posterior é o ponto onde vai meio que coincidir aí, o ponto de união entre a parte anterior e a parte posterior. Lembrando que eixos são linhas imaginárias de união de planos. Aqui nós temos um outro plano, que é o plano transversal, tá? O plano transversal, ele vai dividir em parte superior e parte inferior, e o eixo dele é um eixo longitudinal.